Como organizar a minha rotina de treinos ao longo da semana? Como colocar a força, a flexibilidade e o descanso sem me machucar? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui dentro do canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé sem lesões. O vídeo de hoje é especialmente para esta dúvida que eu recebo quase que todos os dias lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. Se você não me segue, @juduartep, P de pato, ok? Eu abro a caixinha de perguntas, sempre aparece alguma coisa sobre fortalecimento, sobre alinhamento, mas organização da rotina é uma das perguntas campeãs. Bom, primeiro de tudo, é importante a gente entender que o fortalecimento, a flexibilidade, o que eu costumo chamar de treinos extras, eles são fundamentais se você quer evoluir no balé. Eu já contei em outros momentos que uma das coisas que me fizeram ter uma série de lesões, uma das coisas que poderia ter me ajudado mais ao longo da minha carreira, ao longo da minha jornada bailarinística, foi essa consciência de ter um corpo forte, preocupar com o meu corpo além da sala de aula, além daqueles minutos que a gente ficava fazendo os nossos exercícios, a aula de fato. Então, na minha cabeça, durante todo esse tempo que eu desconhecia essa informação, eu trabalhava uma hora e meia, dependendo do meu período ali de vida, de formação. Ficava ali uma hora e meia trabalhando a técnica, trabalhando o meu anterior, o meu alinhamento do corpo, a minha força e sustentação das pernas, mas num único momento da aula. Eu não tinha essa preocupação fora. E aí, no momento que eu comecei a estudar sobre o corpo, na faculdade, na pós, que eu falei, puxa, por que que ninguém falou isso antes? Por que que esses treinos extras e essa preocupação fora da sala de aula não era dita antes? Enfim, o importante é que agora a gente já sabe, o importante é que agora você também já sabe que é importante ter os treinos extras. Algumas professoras vão chamar isso de treinos extras, como eu costumo chamar. Outras pessoas vão falar de preparação física. E aqui o termo é para englobar tudo a mesma coisa. É o treino de força, é o treino de flexibilidade. Tudo isso é a preparação física para que a preparação técnica, ou seja, a aula de balé, a aula de dança, aqui você pode colocar qualquer modalidade, ela esteja sempre em harmonia. Todos esses pontos estejam em harmonia para que você não se lesione, para que você principalmente consiga evoluir na sua técnica, consiga evoluir nos seus movimentos, a lapidação aconteça ao longo do tempo. Então vamos partir do princípio que existem 4 pontos fundamentais. Quais são esses 4 pontos? A força, a flexibilidade, a técnica e o descanso. Esses 4 pontos, eles precisam obrigatoriamente estar dentro da sua rotina. E para que serve o treino de força? Bom, para a gente ganhar força e fazer a manutenção do que a gente ganhou. Tudo isso vai ajudar a gente a executar os movimentos com mais força, sustentar as pernas com mais força, afinal, sustentação não é só flexibilidade, hein? Além disso, deixa o nosso corpo forte e preparado para que não surjam lesões ao longo da nossa rotina. O treino de flexibilidade é o mesmo princípio para a gente aumentar a flexibilidade e fazer a manutenção do que a gente já conquistou. A flexibilidade junto com a força, elas são muito conectadas. Vamos colocar o exemplo mais uma vez de uma perna na lateral, um développé, um grand battement. A força e a flexibilidade, elas sempre vão estar ali nos movimentos que exigem altura de perna. Porque um dá o suporte, a força dá o suporte para a gente conseguir sustentar e a flexibilidade dá essa mobilidade da articulação para a gente conseguir subir de fato. Então, um sobe e o outro ajuda a gente a sustentar e não despencar a perna. Bem basicamente é assim que funciona. A aula de técnica, o balé, de fato, é para a gente construir um movimento, construir uma passagem. Então, por exemplo, um fouetté. Eu vou aprender a fazer um fouetté, as passagens, o passo a passo durante a aula de técnica. O que vai me ajudar a descer e subir da meia ponta ou da ponta é a força. E o que vai me ajudar a fazer a perna na altura correta, além da força, é também a flexibilidade. Só que para tudo isso funcionar, para o nosso corpo funcionar da forma correta, da forma ideal, a gente precisa dar o descanso. Então imagina só que o nosso corpo ele está nesse ponto. Toda vez que eu dou um estímulo, seja ele um treino de força, um treino de flexibilidade, um treino de técnica, que é a aula de balé,
O meu corpo, ele acaba se degradando de alguma forma. Então, eu estou aqui numa linha, essa linha, ela vai abaixar. Por quê? Eu dei vários estímulos para o corpo. Para o corpo poder retomar aquela linha inicial, ele precisa do descanso. Então, eu estou numa linha a gente chama de homeostase, de equilíbrio do corpo. Dei um estímulo, fiz alguma aula, eu preciso me recuperar para poder voltar, ter um outro estímulo, me recupero, continuo, outro estímulo e assim por diante. É assim que a gente consegue evoluir. Por quê? Se eu dou um estímulo e antes de recuperar desse estímulo eu dou um outro, e dou um outro, e dou um outro, eu vou descendo e nunca consigo chegar nesse platô, nesse equilíbrio. É aí um dos pontos que a maioria, não só das bailarinas, mas dos esportistas no geral, as pessoas que praticam algum tipo de esporte. E aqui um parênteses, eu até fiz um vídeo recentemente sobre balé e esporte, e aí você vai entender um pouco mais disso. Eu coloquei aqui desse lado. Então é por conta disso que muitas pessoas acabam se machucando na hora de fazer um esporte, na hora de praticar um esporte. Por quê? Estímulo, 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 não tem um descanso, não consegue voltar à superfície, vamos dizer assim. Então você já entendeu essa importância do descanso. E agora grava aí na sua cabeça, uma coisa que eu costumo falar para as minhas alunas é o seguinte: descanso também é treino. Percebe que ele faz parte do nosso processo? Estímulo, descanso, estímulo, descanso, estímulo, descanso. Ou seja, descanso sim faz parte do processo. Ok, então vamos para a prática. Como que eu vou colocar tudo isso dentro de 7 dias, dentro de uma semana? Bom, primeiro de tudo, tem alguns conceitos bem importantes. Primeiro conceito, a gente vai tentar deixar essas atividades o mais longe possível entre elas. O que eu quero dizer com isso? Que o corpo tenha, olha, o descanso, o corpo tem um descanso entre uma tarefa e outra, uma atividade e outra, um estímulo e outro. Um exemplo, eu posso fazer uma aula de fortalecimento pela manhã, dou um descanso, e aí à tarde ou à noite eu faço um treino de flexibilidade ou a minha aula de balé, percebe? Então eu dei um estímulo num horário, no período da manhã, algumas horas de descanso, e aí dei um novo estímulo. Aula, descanso, aula de novo, percebe? Esse intervalo ele pode acontecer dentro de um mesmo dia, mas, de novo, a ideia é que as coisas, os estímulos, estejam o mais distante possível. Se você fizer um treino de força na segunda-feira, uma aula de balé na terça, um treino de flexibilidade na quarta e assim sucessivamente, é uma outra forma. Os treinos estão divididos ao longo da sua semana e você tem um intervalo de quase um dia para poder fazer um estímulo e outro. Ou seja, estímulo, descanso, estímulo, descanso. Segundo conceito muito importante, se a sua rotina não permite que você faça isso, uma aula, um estímulo em cada dia, ou um estímulo de manhã e outro tarde ou noite, você pode até colocar duas atividades próximas, uma na sequência da outra, e isso é muito comum de acontecer, mas aqui que vem o segundo conceito, a flexibilidade sempre vem depois. Então, por exemplo, se você tem um treino de força e um treino de flexibilidade que virão no mesmo período do dia, a força vem primeiro, a flexibilidade vem depois. Se você tem uma aula de balé e uma aula de flexibilidade, a aula de balé vem primeiro, flexibilidade vem depois. E isso acontece quando os estímulos vêm na sequência, uma aula na sequência da outra. Se você quiser fazer, por exemplo, flexibilidade pela manhã e aula de balé à tarde ou noite, não tem problema, porque você tem um horário de descanso, o seu corpo já descansou. E qual é a lógica por trás desse segundo conceito? A força que a gente tem nos treinos de força e também na aula de técnica, ela é uma qualidade oposta à flexibilidade. Então, na força, na técnica, a gente tem prioritariamente contração muscular e na flexibilidade, a gente tem o alongamento, o estiramento das fibras musculares. Uma coisa aperta, uma coisa estica, são coisas opostas. Por isso que a flexibilidade ela vem sempre depois do estímulo de força. O ideal, mais uma vez, é que você tenha um intervalo de tempo entre um estímulo e outro, mas se a sua rotina não permitir, não tem problema, desde que a flexibilidade fique para depois. Então, perceba, é muito simples e as possibilidades são infinitas. E sobre a frequência das aulas? Esse é um ponto que é difícil dizer, porque algumas pessoas fazem balé uma vez por semana, outras fazem 2 vezes por semana, outras fazem balé de segunda a sexta-feira.
Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: o treino de força, pelo menos 2 vezes na semana, pelo menos. E o treino de flexibilidade, pelo menos 1 vez por semana. E por que então que eu vou fazer mais força e menos flexibilidade? Cá entre nós, 90% das minhas alunas, eu até diria que mais, elas precisam muito mais da força do que a flexibilidade. Elas precisam, num primeiro momento, de mais força do que flexibilidade. E aí, isso é assunto até para um outro vídeo, porque a força ajuda na flexibilidade e a flexibilidade ajuda na força. Não é o papo para hoje, mas entenda. Grandes chances da sua necessidade ser a mesma que a minha, ser a mesma que a maioria das minhas alunas. 2 treinos de força e pelo menos 1 de flexibilidade. E aí você vai entendendo que conforme você vai ajustando isso na sua rotina, vai ficando mais fácil e aí você consegue colocar mais treinos de força, mais treinos de flexibilidade e aí fica a seu critério. E a dica de ouro é a seguinte: testa. Na teoria, é tudo muito lindo. Tudo que eu estou te dizendo aqui é tudo muito lindo, mas a gente precisa testar, precisa colocar essa rotina de fato na prática. Porque às vezes, a gente colocando no papel, parece que vai dar certo, parece que as coisas vão se encaixar com os outros compromissos que a gente tem fora da sala de aula, estudo, trabalho, ou seja lá o que for. Mas é somente com a prática que a gente consegue bater o martelo e falar: puxa, realmente essa rotina funciona para mim. Eu consigo colocar os treinos todos os dias? Não. Consigo colocar um dia para treinar força e flexibilidade, outro dia para fazer só o meu balé. Enfim, há muitas possibilidades de horário, de dias e tudo mais. Realmente há muitas formas da gente conseguir organizar essa rotina. E tudo isso também vai mudando conforme o seu período de vida. Às vezes você está de férias do trabalho e você consegue uma organização diferente do que quando está trabalhando. Enfim, possibilidades existem diversas. Agora eu queria saber de você. Você já tinha uma organização antes desse vídeo? Pretende fazer? Já conseguiu estipular algumas coisas? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!